Você não está nem pensando em mim, você não me conhece. Você me dá um vale CD. Porque para me dar o disco, você tem que pensar em mim. Você tem que ir lá, você tem que buscar. Atenção, guarde essa ideia. E eu quero aproveitar esses 10 minutos teus de pânico para pensar isso. Cuidado, hein? Não é que a tecnologia deve ser descartada. O que ela não pode é nos submeter. Quer ver outro exemplo? Há 15 anos o telefone da minha casa tocava às 8 horas da noite. Alô? Por favor, o André, que é o meu filho mais velho. Por favor, o André. Quem quer falar com ele? Ah, é o Chiquinho. Oi, Chiquinho, aqui é o Mário Sérgio, pai do André, tudo bem? Tudo, seu Mário, como vai? Você estuda com o André? Estudo sim. Onde você mora? Isto é, o telefone fixo fazia a mediação entre os meus amigos e eu. Certo? Não é que eu controlava, mas eu acompanhava o grupo de amigos, tinha que falar comigo. Hoje, liga pro teu filho onde ele estiver, a hora que ele quiser, sem que você saiba. Aqui, ó. Aliás, hoje você não sabe onde teu filho está, porque ele é móvel como o celular, certo? Há 15 anos você sabia onde ele estava porque ele tinha que estar fixo que nem o telefone. E ele te engana, a menos que você arrume em breve um GPS para acompanhá-lo, certo? Aí você diz assim, ué, mas o que isso mudou? Mudou muito. Uma parte de nós não sabe com que os filhos andam, onde eles estão. E tem gente que diz uma coisa pior, diz assim pro filho, não quero saber de meninada aqui em casa, não quero saber de moleque aqui. E aí sim é que você não sabe quem eles são. Aliás, vai descobrir, se der tempo, em algum momento. Olha só, tecnologia, ela não é neutra, ela produz efeitos. Isso significa o quê? Descartá-la? Não, criar com os filhos outra lógica de comunicação. Inclusive porque eles dominam essa lógica de um jeito que a gente não consegue. Quer ver um exemplo? Você está aqui agora, escola de pais, escola legislativa, discutindo a família, a escola e a cidadania, todo animado discutindo, e ele às vezes está lá em casa, na casa dele ou na minha, numa comunidade no Orkut de fabricante de bomba, de nazista, de prostituição infantil, etc. E você está aqui firme discutindo. Como alguns de nós nos recusamos a usar a tecnologia, diz que bobagem, eu não quero saber disso. Ah, é? Se você não dominar, sabe o que você faz? Usa o jeito antigo. Na hora de pegar, você quer dar uma incerta nele, você entra no quarto assim, de repente. E aí, como ele domina aquela tecnologia, ele aperta o dedinho de leve numa tecla e muda a página do computador. Aparece uma foto de Santo Expedito. Por uma graça recebida. Fica toda enternecida. Você sai, ele aperta e volta outra vez. Atenção no que eu vou dizer, isso exige criatividade. Criatividade. Personalidade ética ela é construída quando nós prestamos atenção. Quando nós, inclusive, olhamos para o jovem, atenção que eu vou amarrando as ideias, quando eu olho para o jovem, com o olhar dele como sendo um outro, e sem arrogância. Tem pai e mãe que quando o filho chega em casa da escola, fala assim, e aí filho, o que você aprendeu hoje? Isso é auditoria. Você quer saber o que seu filho aprendeu, mas quer fazê-lo de um jeito que ele vai gostar. E aí filho, o que você pode me ensinar hoje? Você vai obter o mesmo efeito. A diferença é que crianças e jovens adoram ensinar. Os valores que ele terá são os valores que nós passarmos para ele. Se ele não tem ideia de processo, porque a família não estrutura, ele não tem dificuldade nenhuma, ele não sabe que para o quarto dele aparecer limpo, ou às vezes para a comida aparecer na mesa, alguém tem que fazer, e tem que plantar, e tem que carregar cebola, e tem que fazer uma série de coisas. Tudo é fast, tudo é imediato. Atenção, e aí vou fechando, essa sociedade do imediato, ela nos atinge. Quer ver um exemplo? E essa é uma coisa séria. Ela nos pega em cheio. Sabe quando? Quando a gente vai perdendo a nossa paciência. Quando nós achamos que as coisas são assim, o que eu posso fazer? Aliás, quando nós começamos a procurar o prático em vez de procurar o certo. Quando você e eu começamos, por exemplo, a desistir. Quando o peixe, ao apodrecer pela cabeça, vai contaminando. Quando nós esquecemos uma coisa ótima, eles não nasceram prontos, nem nós. E portanto nós podemos nos fazer e refazer de vários modos. Um deles é de fato, fazendo um seminário, voltando à discussão, trazendo pessoas, pensando, isto é, fazer o que vocês estão fazendo aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui nesses dias para recusar a ideia de que não há alternativa de futuro, de que as coisas elas estão numa saída que está fechada, ao contrário. Mas para isso, evidentemente, você e eu precisamos afastar
o mais poderoso elemento negativo no nosso tempo, que é a ideia do carpe diem. Hoje você é incentivado o tempo todo numa sociedade comunista, e quando eu digo comunista não é socialista, comunista de partilhar de forma comum o Deus mercado. O tempo todo fica em torno do consumo de bens materiais. E é uma sociedade que te impulsiona para dizer o tempo todo: aproveite o dia. Carpe diem, que aliás é um lema do mundo romano na decadência. Pessoas repetem carpe diem como se ela fosse uma coisa do mundo romano, do aproveitar a vida, mas ela é da decadência do Império Romano. Quando o Império Romano estava esboroando, aí a regra era: salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todos, aproveite o dia, viva cada dia como se fosse o último, porque senão um dia se acerta. Olha só. E aí o que acontece com o jovem? Tem pai e mãe que vira o professor para os jovens assim: vocês não terão futuro. Não vai haver futuro. Não haverá meio ambiente, não haverá segurança, não haverá emprego. Vocês não vão ter futuro. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês: vocês não têm passado. Eu tive infância. E eu digo para eles: vocês não têm presente. Sabe por quê? Porque isso que vocês comem não é comida, é porcaria. Isso que vocês usam não é roupa, é andrágio. O que eu estou dizendo para o jovem? Que ele não tem história. E quando eu digo para alguém que ele não tem história, só resta a ele uma alternativa: viver o presente até o esgotamento. Viver o presente até o esgotamento significa, e aqui eu quero ir fechando, que aí você, nesta lógica, você chega em casa hoje à noite, quarta-feira, você chega lá às 7 horas da noite, tua menina está saindo, você fala: ué filha, onde você vai? Ué mãe, eu vou para uma balada. Mas numa quarta-feira, filha. Mãe, pode ser a última balada da minha vida. Seu filho fala: mãe, vou viajar com os amigos no fim de semana, vou lá para Bombinhas. Mas filho, as aulas começaram agora, você nem... Pá, mãe, pode ser a última viagem da minha vida. Como que um ser humano com 15 anos, 16, acha que a vida se esgota desse modo? Sabe qual que é a lógica? A lógica é... Olha só. A lógica é que o mundo não tem história. E quem não tem história vive o presente até o esgotamento. Aí o que eles fazem? Eles vão para a balada, vão para a viagem, vão para a estrutura, e aí ele bebe o máximo que ele puder, ele dança o máximo que ele puder, e como ele não vai conseguir dançar tudo que ele precisa, ele toma êxtase, ele consome outro produto, ele usa droga, e aí quando é 6 horas da manhã, ele vai para casa e não consegue dormir, aí ele toma um medicamento para dormir, e depois para ficar em pé ele toma outro medicamento. Atenção, nos últimos 10 anos aumentou imensamente o consumo de Rivotril, que é um medicamento sério, entre jovens de 15 a 25 anos, que é um medicamento absolutamente bem prescrito, e aumentou o número de infartos entre jovens. Sabe por quê? Porque de repente ele vive a vida no limite do turbinamento, isto é, fazer o giro do motor funcionar o tempo todo em alto estilo. Ele está sempre fazendo alguma coisa, estão sempre correndo para lá e para cá, e aí de repente ele fica pasmado, quieto no lugar. Aí você olha e pensa assim, e eu quero aproveitar esse minuto final para pensar essa ideia: